Ok, meus irmãos, um bom dia mais uma vez a todos vocês. Uma alegria e também um prazer, um privilégio para mim estar compartilhando com vocês algumas reflexões sobre o livro de Romanos. Há alguns meses atrás eu conversava com o pastor Wagner e a gente chegou à seguinte conclusão: nós precisamos falar de Romanos, precisamos estudar um livro da Bíblia também. E a gente, claro, a gente ficou um pouco, diríamos assim, curioso para saber qual seria o livro, né? Então a gente pensou no livro de Atos, depois pensamos no livro de Daniel, Apocalipse, mas chegamos à conclusão de que talvez uma boa proposta seria o livro de Romanos. Por isso a gente agora começa a estudar o livro de Romanos. Quero dizer para vocês que essa jornada, ela começa agora, mas ela não termina essa semana. Essa jornada começa agora, mas a gente vai levar alguns dias, talvez uns 2 meses mais ou menos, ou mais, estudando o livro de Romanos. Então, esse livro é um livro fantástico. A gente vai, de fato, ler as passagens bíblicas para que a gente entenda muito bem o que os textos estão dizendo. E eu tenho certeza que essa jornada vai ser muito, muito, muito importante para você, porque estudar um livro da Bíblia sempre nos ajuda a ter uma compreensão maior daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. E por isso, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Já fizemos a oração, agora vamos então para Romanos, capítulo de número 1. E se você estiver aí com um marca-texto, eu também pediria a você que destacasse. Os resumos depois serão enviados aí para o pastor Wagner, ele deve colocar em algum momento algum link de acesso para vocês. Então, durante o dia, em algum momento, o conteúdo de hoje vai estar acessível a vocês também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então nossa jornada. Assim como a gente fez uma jornada no livro Grande Conflito, vamos agora fazer uma jornada no livro de Romanos. Antes, aí está meu Instagram, PR Lucas Alves. Se você ainda não segue e quer um conteúdo bíblico, um conteúdo voltado para a pregação do Evangelho, tá aí PR Lucas Alves. Bom, a passagem de hoje nós vamos começar com Romanos, nós vamos até o versículo número 13. Romanos 1, versículo número 13. Mas para a gente entender um pouco sobre essa introdução de Romanos 1 a 13, eu resolvi aqui apresentar primeiro uma introdução geral, não do livro, mas do impacto que esse livro já teve na vida de três pessoas. Primeiro tem Agostinho. Agostinho foi um teólogo católico, conhecido mundialmente, e ele vivia uma vida de promiscuidade, de devassidão, de distanciamento absoluto de Deus. E a sua mãe era Mônica. E Mônica orava muito pelo seu filho. E um dia, ele, visitando um amigo, ele falava, né, das lutas que ele tinha, das tendências horríveis que tinha no seu coração. E ao lado da casa desse amigo tinha uma pessoa que estava, duas crianças que estavam brincando. E elas cantavam. E quando elas cantavam, cantavam uma frase que era mais ou menos assim: toma um livro, lê, toma um livro, lê. E Agostinho, ao lado do seu amigo, entendeu que seria Romanos. É uma passagem que fala que ele deve abandonar as dissoluções, as tendências comuns do seu coração e se entregar a Deus. Isso era por volta do ano 347, mais ou menos. Quando você dá um salto e olha para o monge augustiniano, Martinho Lutero, você vai descobrir que Lutero, é muito importante dizer isso para vocês, a experiência de Lutero. Lutero, ele passou a vida toda, quase toda a vida, pensando que justiça era aquilo que ele fazia para Deus. Então, na cabeça de Lutero, justiça é aquilo que eu dou para Deus. Então, Lutero, monge augustiniano, também teólogo, professor de Wittenberg, ele passa a estudar, a ensinar Romanos e também Salmos em Wittenberg, e ele chega, durante esses estudos, Salmo 32, Salmo 51 e também Romanos 1, ele chega à conclusão de que justiça não é aquilo que você dá para Deus.
Justiça é aquilo que você recebe de Deus. E com base nisso, Martin Lutero, então, passa a viver a grande revolução do movimento da reforma. E existe uma frase que ele diz que quando ele descobriu isso, que justiça é aquilo que Deus realiza na vida dele, as portas do céu se abriram para ele. E a outra pessoa, que vale a pena também aqui mencionar, é a pessoa de John Wesley. John Wesley, ele não tinha uma experiência real com Deus. E quando John Wesley, ele ouve em uma das ruas, ele está passando, ele ouve em uma das igrejas alguém lendo alto o prefácio de Lutero de Romanos. E o seu coração então é aquecido. O seu coração então é transformado. E ele tem uma segurança, uma certeza de que os seus pecados estão perdoados e que há vida e justiça na pessoa de Jesus Cristo. Citar esses três nomes, Lutero, Agostinho e John Wesley, é dizer que esse livro, ele é capaz de ter um impacto muito grande em nossa vida. Escute bem isso que eu vou dizer para você. Estudar o livro de Romanos causará um impacto muito grande na sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, estudar o livro de Romanos é se preparar para ter uma experiência tão rica, porque muitos teólogos acreditam que o livro de Romanos é o maior tratado teológico que existe. Em palavras assim mais claras, mais simples, é importante dizer que o livro de Romanos, ele pode ser considerado o que é vida cristã, teológica e prática. Então você vai entender isso agora, logo no início. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo número 1 e vamos para a leitura do primeiro texto. O primeiro texto está em Romanos capítulo número 1, e os versículos são os versículos é, 1 e 2, tá? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2: O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Eu queria que você se detivesse agora comigo só no primeiro verso. O primeiro verso diz que Paulo tem três coisas aqui sobre Paulo, só no primeiro verso. Só no primeiro verso. Que coisas interessantes nós podemos encontrar de Paulo? Primeiro, que Paulo aqui é chamado de servo. A palavra servo, ela é uma palavra, doulos, do grego. Significa que Paulo é alguém que é um escravo de Cristo. Essa palavra servo é uma palavra boazinha, que a Almeida traduz, perdão, mas essa palavra, ela não é original, ela não quer dizer isso. Porque se eu colocasse aqui a palavra para ser servo, eu colocaria a palavra talvez diáconos, mas não é essa palavra que aparece aqui. Paulo está chamando de escravo. Só que é um escravo que não é dirigido, que não é oprimido pelo seu senhor. Não é um escravo que é alguém que é infeliz. Paulo utiliza essa palavra escravo, essa é a palavra que está no original, para dizer que ele não tem vontade, porque existe uma vontade que é soberana sobre ele. E essa vontade é a vontade de Cristo. Ele é um servo porque ele sabe que quem o governa é o seu Senhor, e o seu Senhor é Jesus Cristo. Então, Paulo pega um termo negativo, que é escravo, e transforma esse termo em uma aplicação positiva ao ponto de dizer o seguinte: eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem sirvo, eu sei quem é o centro da minha vida, eu sei que tudo gira em torno dele. Essa palavra servo aqui, que é escravo, Paulo também menciona isso em Romanos capítulo número 6, quando ele diz o seguinte, que todos nós somos escravos. Todos nós. Não existe uma opção do ser humano não ser escravo. Ou o ser humano ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Cristo para a justiça, pela justiça de Cristo. Então todos nós vivemos nessa condição. A segunda coisa que Paulo fala de si mesmo é que ele é chamado para ser apóstolo. Então, quando você olha para a palavra servo, ele está colocando aqui um sentido extremamente carregado de humildade. Mas quando ele coloca a palavra apóstolo, que é aquele que é enviado para proclamar, aquele que é enviado para uma determinada região ou lugar ou pessoas para pregar o evangelho, ele está dizendo o seguinte: olha, o primeiro título é servo, mas o segundo título aqui é apóstolo, que quer dizer que eu fui escolhido.
Então, o primeiro é servo, o segundo tem um peso de autoridade. Então, Paulo aqui, ele não está assim dizendo, olha, eu não caí aqui no apostolado de paraquedas. Eu fui escolhido para ser apóstolo. Eu tenho uma autoridade apostólica. Eu tive uma experiência real com Jesus Cristo. Inclusive, no livro de Atos, ele chega a dizer um chamado fora do tempo, mas é o que eu fui chamado. E ele diz que ele tem o mesmo status, né? O mesmo status de Pedro e dos demais. Então, como é que Paulo começa? Paulo começa dizendo quem ele é, Paulo começa dizendo o chamado que ele recebeu, mas não somente isso. Veja o que diz o versículo, o final do versículo 1, separado para o evangelho. Paulo está dizendo que o seu ministério, essa palavra, essa raiz separado, ela vem da mesma raiz em que Paulo fala, em que o grego apresenta sobre os fariseus. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu fui separado, eu fiz parte dessa seita farisaica, mas agora eu fui separado. Ele parece que faz um jogo de palavras. Ele está dizendo: eu fui separado agora para o Evangelho. Então, quando você abre a Bíblia e lê Romanos 1, você descobre três coisas sobre Paulo: que ele é servo, que ele é apóstolo e que ele foi separado. Essas três coisas são fundamentais para você entender um pouco sobre o livro de Romanos, para que você saiba quem está escrevendo esse livro, que é o apóstolo Paulo. Infelizmente, em virtude do tempo, não dá para fazer uma introdução mais longa, mas é importante compreender essas bases aqui centrais dessa introdução do livro de Romanos. Agora, antes de entrar no conteúdo de Romanos, Ellen G. White fala sobre a importância desse tema, porque o tema de Romanos ele vai falar de justificação, de glorificação, de santificação, mas especialmente de justificação. Ellen G. White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, o seguinte: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Então, falar de Romanos é falar de uma mensagem também profética no sentido do conteúdo. O conteúdo que nós temos dentro do livro de Romanos aponta para isso. Então, pense numa coisa, voltando agora para o texto. No capítulo número 1, o texto que a gente vai estudar hoje, eu vou até o 13, embora esteja aparecendo aqui, esteja aparecendo até o 17, nós vamos descobrir o seguinte: o Evangelho de Deus e o anseio de Paulo por compartilhá-lo. Nós vamos ver Paulo e o Evangelho, depois Paulo e também os Romanos. Vamos começar então com essa recapitulação dessa introdução que eu acabei de apresentar. Paulo é chamado de escravo, Paulo é chamado de apóstolo. O que significa escravo? É o título que exige grande humildade, denota da parte de Paulo um senso de insignificância pessoal, sem o mínimo de direito próprio. Alguém que foi comprado para pertencer a Jesus Cristo. E o título de apóstolo, por outro lado, era um título de grande autoridade. Expressava seu senso de privilégio oficial e dignidade em decorrência de ter sido chamado por Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo número 1, vamos para o texto agora. Até o versículo 6, o que que ele nos ensina? Abra sua Bíblia e faça a leitura comigo, por gentileza. 1 a 6. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, a Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por meio da fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 6, nos apresenta sobre a atitude de Paulo diante do Evangelho. E o que é que nós podemos entender dessa introdução, do versículo 1 a 6? Primeiro, que a origem do Evangelho é Deus. Segundo, que a autenticidade do Evangelho é atestada nas Escrituras. Terceiro, que a essência do Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Quarto, que o Evangelho se destina a todas as nações. E quinto, o propósito do Evangelho é a obediência pela fé. Então vamos agora detalhar um pouco mais esses 5 pontos. Primeiro, a origem do Evangelho é Deus. É interessante que um teólogo chamado Morris, ele diz que ler o livro de Romanos, estudar o livro de Romanos, é descobrir que esse livro fala acerca de Deus.
Nenhum assunto é tratado com tanta frequência quanto o tema Deus. Todas as questões que Paulo aborda nesta carta, diz ele, relaciona-se com Deus. Em nenhum outro lugar se vê algo tão parecido, tão profundo, tão claro quanto isso. Então, isso quer dizer que esse evangelho aqui, esse livro, esse conteúdo que nós vamos encontrar no livro de Romanos, a origem é Deus. Então, é Deus que justifica o pecador. É Deus que envia o seu filho. É Deus que aponta a obra de intercessão de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer naquele verso clássico, né, lindo, né, poderoso, dentro do livro de Romanos, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então isso quer dizer que Paulo, nesse livro de Romanos, ele está preocupado com sua visão que você tem de Deus. E nós precisamos ter uma visão clara de quem é Deus. A obra de Jesus Cristo, no contexto da iniciativa de Deus para redimir o ser humano. Então, nós não separamos aqui, inclusive, você vai ver aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo várias vezes, especialmente Romanos capítulo número 8. Mas é importante aqui descrever que essa atitude de Deus, quando eu falo de Deus Pai, o Pai aqui aparecendo, o Pai aqui se manifestando, é muito importante nós vermos o papel do Filho, do Espírito Santo e do Pai dentro desse contexto do livro de Romanos. Então é importante dizer o seguinte: o livro de Romanos ele vai apresentar muitas e muitas e muitas vezes a palavra Deus e a sua obra que ele realiza em nossa vida. Então, em primeiro lugar, tratar do livro de Romanos é saber que o centro do livro de Romanos é Deus e aquilo que ele realiza. Romanos, no comentário de Romanos de John Stott, ele diz o seguinte: e o evangelho de Deus, a boa nova do próprio Deus para o mundo perdido. Então, primeiro, o tema inicial de Romanos é Deus. Em segundo lugar, aquilo que Deus faz, que é através do evangelho. E Stott diz: sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, propósito e motivação. Ou seja, as bases iniciais do livro de Romanos é entender que ele é centralizado em Deus e que esse livro tem um conteúdo. O conteúdo desse livro é o próprio Evangelho. Segunda coisa, nós vamos ver aí que, ainda no versículo de número 3, nós vamos descobrir que o texto vai falar sobre a autenticidade do Evangelho atestada nas Escrituras. Onde é que diz isso? Veja o que diz no versículo 2, não 3, 2. O qual foi por Deus outrora prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, isso quer dizer, amigos queridos, que o Antigo Testamento contém o Evangelho. Ele aponta para o Evangelho. Então, olhar para o Antigo Testamento e fazer como Marcião, né, que foi um herege, que dizia que o Antigo Testamento já passou, que não tinha importância nenhuma, isso é completamente contrário. A Bíblia que Jesus usou foi o Antigo Testamento. A Bíblia que Paulo usou foi o Antigo Testamento. A Bíblia que os apóstolos utilizaram foi o Antigo Testamento. Então isso quer dizer que o Antigo Testamento, o Novo está oculto no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele aponta as profecias que iriam serem realizadas no Antigo Testamento, serem reveladas no Antigo Testamento. E por isso agora a gente entra numa compreensão muito clara de que Gênesis capítulo número 3 já dizia que a semente prometida seria do Messias. Ou seja, o Messias viria. E esse Messias é a pessoa de Jesus Cristo, que está no conteúdo das Sagradas Escrituras, que são os profetas, que são os salmos, que é também a Torá. Agora perceba aqui comigo esses detalhes. No capítulo de número 3, aliás, 7 de Daniel, nós vemos ali a figura do Filho do Homem. Quem é essa figura? A pessoa de Jesus Cristo. Isaías 53, nós vamos encontrar o servo sofredor. Aponta para quem? Para a obra de Jesus Cristo. Em Deuteronômio, capítulo número 18 e versículo número 15, nós vamos ver Jesus Cristo sendo chamado como o profeta. E, claro, você vai encontrar nos Salmos várias profecias messiânicas. Você vai encontrar também nos profetas, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Malaquias, várias citações sobre o Messias. Então, perceba algo. Os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento, os dois, dão testemunho na pessoa de Jesus Cristo. Isso é fantástico. Ou seja, eles estão extremamente alinhados no propósito. Só que um está vendo, olhando pelo para-brisa, que são
os profetas do Antigo Testamento. E nós estamos olhando aqui pelo retrovisor, por aquilo que já foi feito, pelo Messias que chegou. A terceira coisa, qual é a essência do Evangelho, amigos? Qual é a essência do Evangelho? Veja o que o texto disse, no versículo número 3. Com respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, perdão, veio da descendência de Davi. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, que aqui ele fala sobre, segundo a carne, foi pela descendência de Davi. Mas no versículo 4 diz: Mas foi designado Filho de Deus pelo poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que Paulo nos ensina aqui? Nos ensina que Evangelho se trata da pessoa de Jesus Cristo, daquilo que ele realiza, daquilo que ele faz. E Paulo aqui diz que esse filho, ele tem duas origens aqui. Uma origem da descendência de Davi, ou seja, porque ele vem do tronco de Davi, da raiz de Davi, da raiz de Jessé, como também ele tem aqui a sua autoridade divina. Em que sentido? Quando fala sobre a ressurreição, o poder da ressurreição. Então, aqui, Paulo está dizendo que a gente deve crer nesse evangelho, porque, primeiro, o centro desse evangelho é Jesus Cristo. Segundo, esse Jesus Cristo ele vem da descendência de Davi, ou seja, todas as escrituras apontavam para ele. E, em terceiro lugar, esse Jesus Cristo, de fato, é o Messias prometido, porque ele ressuscitou. Escuta uma coisa: estudar o livro de Romanos é saber que a base das escrituras, de tudo que Romanos quer ensinar, parte do Antigo Testamento. Segundo lugar, é que a veracidade, a autenticidade desse livro vem da certeza de que ele aponta para Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, que o centro desse próprio evangelho é o próprio Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a Romanos, o livro que fala do que é evangelho. E aqui eu gostaria de dizer essa frase lá na frente, mas já vou dizer agora, tá? Evangelho não é aquilo que você faz para Deus. Nunca foi. Evangelho não é um ato presente. Evangelho é um ato passado. Evangelho não é o que eu faço. Evangelho é o que Cristo fez. Evangelho não, não é o que eu estou fazendo. Evangelho é o que Cristo realizou na cruz por você. Evangelho não é a minha performance e as minhas realizações. Evangelho é aquilo que Cristo fez por você, morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é evangelho. Não coloque evangelho como algo futuro, porque não é. Não coloque evangelho como algo presente, porque não é. Evangelho é algo passado. São boas novas, as boas notícias que eu tenho que compartilhar hoje e até que ele venha. Evangelho não é o que eu faço. Evangelho é aquilo que Cristo realizou por mim, por você na cruz. Isso é evangelho. Este evangelho, como Paulo diz, tem duas bases bíblicas extremamente fortes: a descendência de Davi e, ao mesmo tempo, ele foi designado conforme Salmo 2, quando fala que esse é meu filho amado, né? Que ele introduz o filho logo depois da ressurreição. Quando Lutero descobriu isso, que evangelho é aquilo que Cristo faz, não aquilo que ele faz, veja o que Lutero disse: aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas, ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo que você lê na Bíblia tem relação com Jesus Cristo? Essa relação com Ele, ou seja, o que é Bíblia? É um livro cristocêntrico. Eu pensei que muitas vezes, sabe, que a gente tinha que colocar na nossa categoria de estudos, né? Ou seja, isso aqui é cristologia, isso aqui, ou seja, estudo da pessoa de Cristo, isso aqui é escatologia, estudo das últimas coisas. Isso aqui é pneumatologia, ou seja, o estudo da pessoa, da obra do Espírito Santo. E assim, ou teologia histórica, teologia sistemática. Mas toda teologia só tem sentido pela obra de Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo. E para ele nós devemos viver e nos movimentar. É isso que Paulo já deixa muito claro na introdução desse livraço, que é o livro de Romanos. Mas não para por aí. Quando nós avançamos nessa introdução, nós podemos ouvir uma voz assim muito nítida, né, de Calvino, ainda sobre Cristo.
que ele diz assim: o evangelho inteiro está contido em Cristo. Aleluia. O evangelho inteiro está contido na pessoa de Jesus Cristo. Vamos para o quarto ponto dessa introdução. O evangelho se destina a todas as nações. Por quê? No versículo número 5 diz assim: por intermédio de quem vimos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre todos os gentios. A mensagem do evangelho, ela não é dedicada a uma classe exclusiva. O evangelho não é limitado a uma casta. Se quisermos dedicar-nos à missão, à evangelização, precisamos nos libertar de todo orgulho de raça, nação, tribo, casta ou classe, e reconhecer que o evangelho de Deus é para todos, sem exceção e sem distinção. Ou seja, é para o seu chefe. Hoje você vai chegar no trabalho, você vai sair aí de sua casa e vai para o seu trabalho. Saiba de uma coisa, esse evangelho é para quem você trabalha. Você tem pessoas que estão sob sua responsabilidade, esse evangelho é para essas pessoas. Você acha que no seu bairro tem pessoas extremamente ricas, abastadas? O evangelho pertence a essas pessoas. Você deve dirigir essas pessoas. São pessoas extremamente simples e pobres, o evangelho também pertence a essas pessoas. Você conhece pessoas assim extremamente pensantes, intelectuais? O evangelho é para essas pessoas. Você conhece pessoas extremamente simples que têm dificuldade com o aprendizado? O evangelho também é para essas pessoas. E o grande risco que nós temos, escuta isso aqui que eu queria dizer para você, é como adventista, é ficarmos limitados o tempo todo só com os adventistas. Que graça vai ter, amigos queridos, se a gente tem um evangelho para ser compartilhado, mas todo o tempo, em todas as nossas relações e todo o nosso convívio, o tempo todo, são com os nossos próprios irmãos. É claro que existe espaço para isso. É claro que a gente deve estar junto dos nossos irmãos. É claro que nós devemos fortalecer uns aos outros. Mas é muito triste quando o sal fica somente misturado com o próprio sal. E qual diferença isso vai dar? Vai fazer. Então eu peço a você que, em nome de Jesus Cristo, se afasta um pouquinho, sabe, para estar misturado com pessoas que não conhecem o Jesus que você conhece. Se afasta um pouquinho. Às vezes vale a pena, sabe? Às vezes a gente fica falando o seguinte, né? Ah, porque o jovem, ele vai para a faculdade agora, né? Sábado passado foi o Dia Mundial dos Jovens. E a gente quer dizer, não, tem que ser numa faculdade adventista, numa escola adventista, tudo tem que ser. Nem sempre. Nem sempre. Você sabe por quê? Porque Deus tornou esse mundo campo missionário. E a gente não pode estar ali hermeticamente fechado o tempo todo. Não, não, não. Tem pessoas que devem estar lá na faculdade federal, seja lá de Alagoas, seja lá do Amazonas. Sabe para quê? Para ser luz. Para ser luz. Nada de fuga. Nada de fuga. Nada de dizer o seguinte, então tudo eu tenho que viver tão protegido a vida toda. Espera aí, nós não somos chamados para sermos protegidos, nós somos chamados para sermos pregadores, pregadores do Evangelho. E se o Evangelho ele é forte, é poderoso em você, você não vai ter fuga, você não vai estar fugindo, você vai ser missionário. É claro que seria bom a gente fazer um estudo, colocar o filho numa faculdade adventista, ou até mesmo termos um emprego, né, cercado de irmãos. A gente ama isso. Mas talvez Deus não esteja chamando a gente para isso. Deus esteja chamando a gente, sabe para quê? Ó, sai, sai. Nada de aglomeração, nada de você ficar ali juntando no mesmo lugar um monte de crente o tempo todo. A gente é chamado para sair, amigos, e não para ficar. A gente fica pelo Espírito e sai também pelo poder do Espírito. Bom, é isso. Vamos avançar mais um pouco. Quinto ponto. Olha o que o texto diz. É, qual é o propósito do Evangelho? O texto também apresenta o propósito desse Evangelho, né? Que diz, por intermédio de quem recebemos a graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por meio da fé a todos os gentios. Então, Deus nos chama, o evangelho ele é pregado para quê? Para que as pessoas se rendam. O evangelho ele não vem para nos trazer assim, olha, o evangelho vem para nos trazer paz, vem para nos trazer paz. O evangelho vem para nos trazer descanso, o evangelho vem para nos trazer descanso. Mas o que que o evangelho provoca na gente? O que que o Evangelho provoca na gente? Paulo, no versículo de número 5 diz: nós somos chamados, o Evangelho nos alcança, para que esse Evangelho nos leve à obediência. Em outras palavras, o Evangelho precisa nos levar a uma redenção, a uma entrega.
Porque se o evangelho, se não existe entrega no evangelho, então isso não é evangelho. Porque o evangelho exige obediência. Aí você diz, não, pastor, mas Paulo não fala que é justificação pela fé. A gente vai chegar lá. Nós somos salvos pela fé, não pela obediência. Mas para que você, então, possa ter essa experiência de salvação, a justificação pela fé exige que você creia, exige que você acredite, exige que você reconheça. E por isso, nesse contexto, Deus nos leva a uma rendição. Não existe evangelho sem rendição. Não existe evangelho sem entrega. E essa entrega ela precisa ser completa, total, e essa entrega precisa ser absoluta. Só que uma coisa, Deus não nos chama para termos uma entrega como algo pontual, como uma fotografia. Deus nos chama a termos uma entrega como um filme. Em que sentido, pastor? Um filme não tem movimento, início, meio e fim? Uma fotografia não é só aquele momento? Deus está dizendo o seguinte, que a vida cristã não é um momento. Você não se entregou lá atrás e está tudo certo. Não, 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 não. Evangelho, amigos, é uma vida de rendição. Você se entregou ontem, você se entrega hoje, você tem que se entregar amanhã. Você tem que se entregar o tempo todo. Paulo chama que essa ação ela é feita por um estímulo de amor, de uma entrega sincera, genuína, por obediência da fé. E ele diz, mais uma vez, repito, para todos. Agora, o que é que nós entendemos por isso? A boa nova do Evangelho, veja o que está na tela, é o Evangelho de Deus. Como posso resumir esses 5 pontos? O Evangelho de Deus. O Evangelho trata sobre Jesus Cristo. O Evangelho trata sobre Jesus Cristo em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. O Evangelho trata de Jesus Cristo, porque o Evangelho é a boa nova de Deus para todas as nações, para que as pessoas obedeçam pela fé a Jesus Cristo. Esse é o centro daquilo que é o Evangelho. Agora, Romanos capítulo número 1, versículo 7 a 13. Qual é o resumo dessa passagem? O resumo é o seguinte. Agora nós vamos para a segunda parte dessa introdução. E nessa segunda parte, Paulo fala 4 coisas. Primeiro, Paulo dá graças a Deus pelos romanos. Segundo, Paulo ora por eles. Terceiro, Paulo anseia em vê-los. E quarto, Paulo sempre quis visitá-los. E nós vamos descobrir por que Paulo não conseguiu, em alguns momentos. Bem, aqui uma coisa que é muito importante dizer. Paulo escreveu esse livro de Romanos, possivelmente de Corinto, ali por volta do ano 55 a 58, mais ou menos isso. E quando Paulo escreve esse livro de Romanos, quem são os seus destinatários? Quem está lá em Roma? Gentios e judeus. Possivelmente mais gentios do que judeus. E muitos que conheceram o evangelho de Jesus Cristo, aqui não tinha igrejas, tá? Igrejas do que eu falo como existe hoje. As pessoas estavam em casas. Eram várias casas. Casas que abrigavam, em um momento de adoração, 40 pessoas no máximo. Mas existiam várias igrejas em Roma. Então aqui não é uma igreja, não pense que Paulo escreveu para uma igreja destinada em Roma. Não, são várias casas em que se reuniam vários cristãos que viviam em Roma. Entre eles eram gentios e também judeus. Então isso quer dizer que você tinha gente influenciado por Moisés, por uma interpretação equivocada da lei e da justificação pela lei, justificação pela obediência. E você tinha muitas pessoas que vieram de uma experiência que nunca pisou o pé no judaísmo, que eram chamados de gentios. Então, ou seja, você tem aqui uma classe de pessoas misturadas. Essas pessoas estão aqui misturadas com experiências religiosas extremamente diferentes. Então, enquanto você tinha os gentios, que poderia ter uma tendência extremamente liberal, extremamente voltada para uma vida sem muito compromisso, sem obediência, sem dependência de Deus. Você também tinha um outro lado que era extremamente obediente, das raízes judaicas, de uma influência histórica extremamente pesada. E Paulo vai escrever para os dois. Olha só, era como se Paulo, não é exatamente isso, Romanos, mas como se Paulo estivesse escrevendo assim, para um grupo mais de tendências liberais e um de tendências mais conservadoras. Então ele pega esses dois grupos, eu vou dizer em palavras aqui de Paulo, né? Eu vou mostrar para vocês o que é evangelho. Tanto para vocês que vêm de uma descendência judaica, como para vocês que vêm aí do mundo pagão, gentil. Eu vou mostrar para vocês o que é evangelho.
Então, a primeira coisa que Paulo faz por essas pessoas é o seguinte: olha o que Paulo faz. Paulo, ele dá graças a Deus por eles. Romanos 8, verso 8 diz assim: primeiramente, eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vocês, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Paulo agradecia, porque, apesar dos desafios que a igreja em Roma possuía, era uma igreja em que o testemunho dessa igreja era conhecido. E esse testemunho era conhecido em todo mundo. Claro que aqui é um hipérbole que Paulo está usando, né? Não era todo mundo, mas ele está falando aqui de todo aquele contexto de pessoas que poderiam ter a informação dos crentes em Roma, eles sabiam que esses crentes estavam seguros. Esse é um ponto que Paulo está querendo nos colocar aqui agora. Então, Paulo, ele dá graças pela igreja e como a igreja está sendo vista. Detalhe, vamos lá agora, né? Vamos pensar aqui, vamos aplicar. Você tem sua igreja, como é que sua igreja está sendo vista? Como é que sua igreja está sendo apreciada? Como é que sua igreja está sendo considerada? Paulo diz aqui, Romanos 1, versículo número 8, olha, todo mundo aí está conhecendo, sabe? Eu estou muito feliz, eu estou dando graças a Deus, porque as pessoas fora da igreja estão falando da sua igreja. Eu não sei qual é a sua igreja, não sei onde você está, qual é a igreja que você congrega, quem dera, né? Pela graça de Cristo, que a sua igreja na comunidade, ou de pessoas próximas ou distantes, possa dizer: olha, a minha igreja ela é reconhecida, a minha igreja ela é bem lembrada, a minha igreja causa um impacto muito positivo na vida das pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus pelo trabalho de vocês, pela influência de vocês, pelo testemunho de vocês. Mas, como eu disse para vocês, Paulo, além disso, ele faz outra coisa. O que que Paulo faz? Segundo, Paulo, no ministério apostólico dele, ele também ora. Veja o que diz o versículo de número 9. Porque Deus a quem sirvo em meu coração e no meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço intercessão por vocês. Eu oro por vocês. Então, Paulo não era só o escritor. Paulo, ele não era só o pregador. Paulo era um homem que orava. Porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente deve pregar muito, pregar muito, pregar muito e orar pouco. Não, 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 não. Não existe um ministério genuíno que se separa pregação de oração. De fato, isso não existe. Então, perceba, a primeira coisa que Paulo faz é: eu dou graças pelo testemunho que vocês têm. A segunda coisa que Paulo faz é: eu agora estou orando por vocês. Talvez Paulo orasse para dizer o seguinte: se o impacto dessa igreja de Roma ele é forte, eu quero que ele se torne mais forte ainda. Se a influência dos cristãos em Roma é uma influência poderosa, eu quero que essa influência seja mais poderosa, poderosa ainda. Segunda coisa que Paulo faz por eles é orar. E aqui eu queria dar esse pensamento para vocês, que diz assim: no ministério apostólico de Paulo, pregação e oração andam de mãos dadas. Não se dá, amigos, para orar muito sem pregar, e não dá para pregar muito sem orar. Terceira coisa que Paulo fala. Vamos dar uma olhada agora, abra sua Bíblia no versículo número 10. Ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Paulo agora está orando, e nessa oração ele está dizendo o seguinte: eu queria muito, eu queria muito, é, eu queria muito ver vocês. Agora, para que Paulo queria vê-los? Diz aqui, versículo número 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E ele diz no versículo número 12: e é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, a minha e a vós. Então, o que que Paulo quer dizer aqui? Por que que Paulo anseia vê-los? Paulo anseia vê-los porque ele quer compartilhar algo com eles, uma experiência cristã, ou os benefícios da graça. Só que um detalhe aqui, você não pode ler a Bíblia rápido, né? A Bíblia é um livro que não exige, ela exige que você não leia rápido, porque você pode atropelar algumas coisas. Paulo ora aqui para os romanos, pelos romanos, e diz o seguinte, que ele quer ir compartilhar experiências, e ele está falando reciprocamente. O que é que o texto está nos ensinando? Eu sei que aqui tem muitos pastores, a maioria aqui são membros, né, de igreja.
líderes, inclusive. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero ir aí para Roma, porque eu quero compartilhar algo de vocês, com vocês, perdão. Mas eu estou indo também a Roma para receber algo de vocês. É isso que ele está falando aqui no versículo número 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Você sabe que quando você é pastor, eu pensei, sabe, que ao longo desse ministério, a gente é transferido de um lugar para outro só para abençoar, só para dar. Então o pastor vai ficar aqui 3 anos para dar, para pregar, para visitar, para orar, para fazer programas, para mobilizar para a missão. É isso que o pastor veio fazer. E eu pensei que era assim, em alguns momentos. Mas não é, isso não é bíblico. Não é bíblico. Todos os movimentos que existem no ministério é para o pastor dar e para o pastor receber. Tudo, todo o convívio que existe no ministério entre pastor e ovelha é um relacionamento de aprendizagem mútua, de dons que são compartilhados. Então, no verdadeiro ministério, a gente ensina muito, mas a gente aprende muito. A gente dá muito, mas a gente recebe muito. A gente se entrega muito, mas há muitas pessoas também que se entregam pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério. Então, isso quer dizer que existe uma troca consensual ali permitida de aprendizagem mútua. Então, no ministério, a gente não fica o tempo todo dando, a gente também recebe. E quantas vezes a vida de um pastor é abençoada pelas igrejas que ele já passou, pelas experiências que ele já teve. Então, no ministério existe entrega, mas existe também um recebimento. E aqui eu sei de muitos de vocês, se não todos, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Abençoe a vida do pastor de vocês. Abençoe a vida dos líderes de vocês, porque eles estão aí para fazer a mesma coisa com vocês. Então é isso que Paulo fala em Romanos capítulo número 1, versículo número 12. Reciprocamente. Reciprocamente. Que a sua igreja seja bênção na vida do pastor e que o pastor seja bênção na sua vida e que exista uma construção mútua desse ministério de parceria. Por último, eu concluo nessa introdução de Romanos o desejo de Paulo de querer visitá-los. Bem, no versículo número 13, veja o que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. E diz mais: para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. E aqui a pergunta é: por que que Paulo não conseguiu visitar Roma? Qual foi o motivo? Simples, a explicação mais provável é que ele irá mencionar, ainda mais no finalzinho da carta, saber que seu trabalho na Grécia e também nos arredores não havia sido completado. Por isso que ele não foi. Ainda a obra de Paulo não tinha sido completa. Mas ele tinha feito planos, né? Só que é o seguinte, Paulo era muito diferente, né? E quando Paulo ele fez os seus planos, ele pegou os seus planos e submeteu a Deus. E ele diz o seguinte: eu fui impedido. Você sabe o que foi que impediu essa ida de Paulo? Você sabe quem impediu a saída de Paulo a Roma, sair da Grécia, dos arredores da Grécia, para ir para Roma? Sabe quem impediu? Foi Deus que impediu. Você sabe por quê? Porque dentro dos planos de Deus, ele sabe onde a gente deve atuar, ele sabe onde a gente deve trabalhar e por quanto tempo a gente deve estar lá. Pare de ficar ansioso, né? O que eu vou fazer? Onde é que eu vou estar? Pega seus planos, coloca nas mãos dele e ele vai dizer a hora certa e o momento certo. Paulo, ele tinha um sonho de conhecer os irmãos lá de Roma, porque essa igreja não foi fundada por Paulo, nem por Pedro. É possível que os irmãos, depois do Pentecoste, Atos 2, que quando eles se espalham, eles tenham ido para Roma, tá? Ou seja, depois de Atos 2, eles tenham ido a Roma e talvez eles tenham estabelecido a igreja nesse contexto. Então não foi Paulo que estabeleceu, não foi Pedro também que estabeleceu, mas Paulo disse: eu quero conhecer vocês, eu estou aqui para conhecer vocês. Só que Deus diz: não, não é o momento. É interessante, né, que Paulo vai depois conhecer Roma. E Paulo está preso quando vai conhecer Roma. É isso mesmo. Quando os irmãos de Roma recebem a carta de Paulo e vão encontrar com Paulo, encontra Paulo com cadeias, com correntes nas mãos. Foi mais ou menos assim que Paulo chegou a Roma. Teve 2 prisões e foi nessa cidade, inclusive nessa cidade que ele foi morto. Os planos de Paulo não foram os planos que ele esperava na hora, nem na maneira e na hora
que ele havia criado. Não foram. Mas eles aconteceram. E hoje, ó, nós temos Romanos aqui, que não foi como Paulo esperava, não foi como Paulo desejava, mas essa carta aqui fantástica, fabulosa, nos apresenta o Paulo que foi separado, que é servo, que é apóstolo, que disse que as Sagradas Escrituras contêm todo o Evangelho. Esse Evangelho é de Deus, é no chamado que Deus faz para a rendição, para a obediência, e que ele orou pelos cristãos, porque a sua fé já era conhecida. Ele orou pelos cristãos, porque queria compartilhar dons com eles. Ele orou por eles, dizendo: eu quero um dia ver vocês, para compartilhar algumas experiências com vocês. Essa aqui é uma introdução ao livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Durante essa jornada, nós vamos ler todos os versículos do livro de Romanos. E espero que essa jornada edifique sua vida, seu ministério, sua casa, sua família e sua caminhada com Jesus para o céu. E não se esqueça, Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que ele faz por você. É aquilo que sai da boca de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus Cristo é. Seja bem-vindos a essa jornada. Você crê que vai ser bênção para você? Você crê nisso, que vai ser uma bênção para você? O estudo do livro de Romanos? Crê nisso? Você acredita nisso? Amém. Amém. Que sua fé seja fortalecida. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, obrigado porque nós temos aqui em nossas mãos uma carta poderosa, maravilhosa, que essa carta de Paulo aos Romanos é considerado o mais profundo tratado teológico. É mais do que uma defesa da fé, é uma exposição da obra de Cristo em nossa vida. Toma conta do nosso coração, que seja um deleite, que seja uma alegria conhecer um pouco mais essa carta e aplicá-la em nossa vida. Nós vamos aqui expor todo o livro e pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Amém. Pastor, eu sempre me perguntei por que Paulo mandava tanta carta se ele já ia para o lugar. Qual a necessidade disso? E aí, agora, nessa mensagem, o senhor complementou bastante isso. Ele tinha essa necessidade também desse convívio, né, de congregar junto com eles. Era importante também para ele. Então, muitas vezes eu nem me tocava com relação a isso, que o pastor também recebe das ovelhas, né? Ele precisava desse afago também, ele precisava compartilhar também. Então, mesmo mandando uma carta, ele em seguida ele ia, ou às vezes demorava, e essa carta já fazia um efeito grande, ao ponto dele, quando ele chegar, ele já colher os frutos dessa Uhum, carta. Então, uhum. é importante também a gente lançar sementes, é importante a gente espalhar essa mensagem, é importante a gente jogar até que a gente chegue lá e a gente colha esses frutos. Que maravilha! Como é Amém. bom saber que Paulo fez uma diferença. Não pôde ir na hora que queria, não pôde chegar lá em Roma no momento que ele queria, porque para Deus era a última viagem. Ele pensava que ia ser mais uma viagem, mas para Deus era a última viagem e Deus deixou o melhor para o final. É Deus te isso. abençoe, meu querido. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Um abraço, gente. A gente se vê quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, Rogério. Até mais.